bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto dos muitos e-mails que eu recebo solicitando para que eu falasse sobre o meu pior erro ao mixar. E como esse canal pertence a você, no estudo de hoje iremos bater um papo sobre este erro que eu cometi. Um erro que é muito comum e que afeta a todos que estão iniciando no mundo da edição do áudio e às vezes não só iniciando, mas perdura por um certo tempo. Então, como é algo que eu poderia lá, através dos e-mails, explicar, eu preferi fazer um módulo para que assim todos pudesse entender a minha situação e talvez eu consiga resolver o impasse de muitos. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que você deixe seu like caso você ache que eu mereça ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela sua compreensão e paciência por essa deficiência que eu tenho na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa maravilhosa família do áudio. E não perca os estudos postados todas as terças e sexta-feira, acionando esse sininho logo abaixo. Quando eu iniciei nesse mundo da edição do áudio, eu fiz curso e auxiliava no estúdio. O que na verdade eu mais observava do que auxiliava na parte de edição, pois o meu auxílio ficava por conta de plugar os cabos para a gravação, fazer aquele set de gravação, guardar os cabos, limpar, arrumar, mas a parte realmente ali mais importante eu só observava, ficava mais de longe. O que, aliás, é algo muito estranho no mundo da produção musical, porque as pessoas tendem a esconder o seu conhecimento e quando decide ensinar alguma coisa é dentro de um contexto técnico tão profundo que no final das contas, quando ele acaba de explicar, você está entendendo menos ainda. E outra parte que eu sempre questiono, eu nem deveria comentar aqui, é sobre a arrogância. Esse e-mail é muito arrogante, eu gostaria de saber a razão. Lógico que existem as exceções, mas na maioria do bojo, bom, deixa isso para lá. Então vamos ao foco do assunto e não é este. Bom, então depois de passar um tempo estudando e trabalhando, eu resolvi, lógico, fazer a minha primeira mixagem solo, o que foi um desastre total. Até hoje eu tenho pena lá daquele grupo que me procurou para fazer o trabalho. Se eu encontrar eles um dia, eu vou fazer um totalmente grátis para poder me redimir. E o grande pilar que levou à ruína é o processo de mascaramento. E olha que na mix que eu tinha ali na minha frente era uma bateria, um contrabaixo, 2 guitarras, o vocal e um teclado. Ah, sim, me lembrei. Era um projeto gospel. Então o que houve na minha cabeça naquele momento? Na minha concepção era que eu tirasse a melhor sonoridade de cada peça. Se eu fizesse isso tudo ia ficar lindo. Leigo engano. Assim, o que eu fiz? Fui editando cada instrumento isoladamente. Ali deixei o melhor de cada instrumento e quando eu terminei o processo de todos eles, a mix final estava terrível. Voltei a mix, reeditei da mesma forma e fui reeditando, mas o resultado era sempre o mesmo. Uma lama sonora onde um instrumento encobriu o outro e culminando por encobrir também o vocal e por mais que eu equalizasse e comprimisse, a coisa não chegava a nada. Depois de muitas tentativas, eu entreguei esse trabalho, no melhor que eu consegui fazer, mas daquele jeito. Eles gostaram, não entendia muito, mas estava horrível. Então, o que aconteceu ali? Então, eu me vi na obrigação de estudar. Então, eu li diversos livros de engenharia, fiz outros cursos para chegar a uma resposta muito simples. Mascaramento. Eu bato muito nessa questão aqui no canal. Tem vários módulos que eu ensino, vários processos e procedimentos para resolver tal impasse. Então, qual era o meu erro ali? Era um mascaramento causado porque eu editava cada elemento em separado. Então, eu perdi o quê? O panorama da peça dentro da mix. Aumentava o processamento harmônico desnecessário, acentuava áreas de frequência de banda em comum, aumentando o conflito dessas frequências, ou seja, fazia com que todos os instrumentos se competissem dentro das bandas de frequência. E a solução naquele momento era muito simples, já que no mix nós temos várias peças que precisam de espaço para produzir. Por exemplo, temos um violão que faz papel de base
para que esse som precisa ser encorpado. O que importa é que cada elemento sonoro se encaixe na mixagem como um todo, onde as peças solo, aí sim, deverão ter um maior destaque sonoro. As outras peças, na maioria das vezes, sofrerão uma atenuação das frequências baixas e médias, que quando escutada em solo, elas podem parecer sem vida, mas quando você bota ali no contexto, ela está linda, fazendo o seu papel. Eu não vou entrar a fundo nesse tema, pois eu pretendo fazer um módulo de novo, especial, sobre esse assunto, com todos os processos e técnicas para evitar tal impasse. Então a pergunta feita já foi respondida, creio que o básico do assunto já foi tratado, só me resta agradecer a você pela sua presença, por ficar aqui nesse bate-papo. Eu espero que esse estudo lhe tenha acrescentado algo ao seu conhecimento. Caso foi esse o caso, deixe aí um like, pois esse gesto é meu melhor pagamento. Voto de sucesso nas suas produções, eu vou lhe aguardar aqui para o próximo módulo Querendo Deus. E não esqueça, mande as suas dúvidas, que a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. Um abraço a todos.